Faixa amarela do carnaval, nós estamos aqui no Galpão da Rosas de Ouro, na Fábrica do Samba, e hoje meu convidado é o carnavalesco Fábio Ricardo. Faixa amarela do carnaval, ela quer, que o povo do samba só fala dela. Faixa amarela, agitando a cidade. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, graças a Deus. E eu também vou ir. Campeão na Rosas de Ouro, agora em 2025. E aí a pergunta que não quer calar, para o carnavalesco, qual foi a grande jogada da Rosas de Ouro para esse campeonato? A grande jogada que a escola teve, eu acho que foi um processo da própria escola saber organizar os seus peões, as suas peças fundamentais, saber que todas as peças de um jogo têm que se conversar e todas elas têm que estar fortalecidas, outras numa linha de frente de batalhas, outros mais de resguardo para poder avançar mais o sinal. Eu acho que isso tudo você precisa ter o que eu vou falar? Se unir. A união da escola foi o ponto fundamental, porque quando eu entrei logo assim na escola, eu procurei primeiro falar com todos os segmentos que eu consegui falar. E ali, através de todos os segmentos, eu consegui identificar alguns, vamos falar, alguns obstáculos. Não vou falar que é problema, porque o problema a gente resolve, né? Meu pai sempre fala que não tem jeito de ir para a morte, o resto a gente consegue dar um jeito. E eu consegui ver uns obstáculos que a escola deveria resolver. Sim. Eu não sou Deus, não sou nada assim, mas assim, de alguma forma eu pude levar primeiro para a direção de carnaval, porque eu falo que são os mosqueteiros. Eu sabia o que estava dentro do coração desses meninos e eu sabia o peso que eles carregavam. Isso para mim, isso me mexeu muito. O Vitor, o Lion e o Evandro, né? E o Renan, que eu falo que é o D'Artagnan, que é o mais novo. Mas sacais que resolve coisa. Esse ano eu deixei ele tomando conta das fantasias nas fotos. Só fiquei olhando de longe. Falei, vocês têm que aprender. E foi muito bom, assim, porque de alguma forma, claro que teve oscilações como é que eu vou falar assim? De opiniões diferentes. Mas tudo eles sabiam que era para uma forma para poder melhorar mais, porque quando eu entrei na escola eu falei, olha, na primeira reunião que nós tivemos de contratação, a roseira, ela é linda, a rosa é linda, mas de vez em quando ela tem o espinho dela, que uma hora a gente vai se esbarrar e vai doer o espinho, então a gente tem que estar preparado para isso, e dito e feito. Mas quando veio o campeonato valeu muito a pena, porque puxão de orelha, e até comigo mesmo, também eu tinha que o Fábio também estava num processo de novo da vida dele, né? Eu falo que quando eu vim para São Paulo eu rasguei a minha carteira de identidade e eu absorvi o Fábio que estava preso durante muito tempo. E aos pouquinhos eles foram entendendo que só valia a pena se eles fossem unidos. De alguma forma, durante o processo todo do carnaval, eu vi essa união acontecer. Legal. E muitas das vezes falava assim, olha, eu acho que não é bem por aí, eu acho que pode ser assim a minha sugestão. Eu sempre levava a sugestão, nunca impondo em nada. E eu lembro que teve uma coletiva da colega, da amiga nossa, do Plim Plim. Não sei se pode falar. Pode. Teve uma coletiva, faltou até luz num dia. Faltou uma chuva que deu uma Aqui? chuva. Normal. Mas uma chuva assim, que deu um negócio. E aí, resumidamente, deu um apagão. E aí, cadê? Aí todo mundo ficou meio assim nervoso. Aí eu botava assim, olha, ninguém vai embora, porque vocês vão perder o chinelo na chuva e a mãe de vocês não vai querer dar remédio de resfriado para vocês. Então todo mundo tem que ficar aí. Aí a luz voltou, enfim, para descontrair as pessoas. Sim. E nisso eu não sabia que tinha muita gente da escola ali atrás assistindo a entrevista, né? Eu estava ali na coletiva
E aí teve uma hora, já quase no final, ele me deu um estalo, eu falei assim, ó. Falei exatamente isso que você me perguntou. E agora eu vou chamar aqui na frente, são os responsáveis dessa grande jogada que a gente está fazendo, desse time que é unido. Eles ficaram assim, aí eu chamei todos, direção de alegoria, presidente, seu Osmar, todos eles eu botei ali na frente, até a rainha estava, a rainha eu tô de chinelo, não tem importância, você é bonito de todo jeito. E botei todo mundo ali na frente, eu apresentei a escola, falei, esses daqui é o grande time unido da escola. Vocês podem ter certeza que o que a gente está fazendo, em primeiro lugar, esse time está unido para a gente poder fazer um grande desfile para nós da escola. Então isso ali na hora pegou todo mundo de surpresa. E eu fiz intuitivamente. E as coisas funcionaram assim. Eu vejo, depois que acabou, aí veio o campeonato. O campeonato veio assim, que às vezes a ficha demorou para cair, a minha também. Mas assim, a grande jogada foi a escola se unir, eu falo para você. E esse ano a escola está muito mais preparada para poder acertar mais ainda e ajeitar tudo o que ela tem que ajeitar dentro da escola. Então, assim, eu tenho visto isso, Os meninos, por exemplo, eles estão, que é a nova geração, né? A nova geração, eles estão fazendo por onde de botar sempre adubo nessa roseira para ela florescer mais, né? Sem agrotóxico. Mas a gente, a escola está se unindo bem. Eu tô orgulhoso de estar numa escola, de estar fazendo parte desse novo resgate dela. Perfeito. Vamos para 2026 então? Qual a visão do carnavalesco? O que o carnavalesco quer que esteja escrito nas estrelas? Eu tenho que fazer só uma ligação. Sim. De se conectar lá em cima. Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto, a gente tem que voltar lá, como eu falei, a gente tem que voltar um pouquinho. Eu já tinha um enredo pronto para aqui, né? Eu e meu irmão já estava pronto, um enredo que ninguém nunca falou de uma parte do Brasil. E aí ia ser uma surpresa para São Paulo, né? Ninguém nunca teve esse ano todo. Eu falei, pois é. Eu vou por um lado que não é concorrência, eu vou por um lado de passar informação para as pessoas. Uma coisa que eu aprendi durante o processo de carnaval e eu vim implantar aqui em São Paulo, de alguma forma, deixar conhecimento, deixar para a galera aí que tá no caminho. Você passar informação para as pessoas é muito importante. E num desfile plástico, visualmente, isso é muito importante. E aí eu estava fazendo uns figurinos nas minhas férias, que eu não paro de trabalhar, né? Você falou que eu não paro de trabalhar. Eu estava fazendo uns figurinos juninos lá para o Rio de Janeiro, terminando, e aí a gente estava, eu e o Evandro, assim, conversando, e o Evandro é a pessoa mais próxima aqui do barracão, minha, de diretor, que a gente entende um e outro. E aí eu estava fazendo figurino, e ele falou, e aí, carnavalesco, o sonho, e aí, o que vai ser de enredo? Olha, se eu falar o meu enredo, você fala o seu. Se o seu enredo for tão bom quanto o meu, eu faço o seu, tá bom? Aí eu contei meu enredo, contei tudinho o que era. Ele, nossa, que incrível, ninguém nunca... Nossa, dá até coisa de falar. O meu enredo não tem muita coisa não, por enquanto só tem uma palavra. E aí eu falei, então fala. Ele ficou assim, ai Fábio, não sei se eu vou falar não, que o seu é tão incrível, assim, diferente, você vai para um outro caminho. Eu falei, pois é. Aí ele falou assim, só falou a palavra astrologia. Eu, sentado desenhando, igual você me chegou, você estava ali desenhando. Eu parei, o que eu fiz? Larguei e virei. Virei a cadeira assim e disse assim, tem certeza que você quer falar de astrologia? Aí ele, tenho, por quê? Eu falei, olha, eu nunca na minha vida pensei em colocar algo muito pessoal no meu trabalho. Igual o pessoal mete religião, mete coisa, porque eu sou, não, eu nunca trouxe nada pessoal meu, assim, que eu já gosto para botar no trabalho, porque seria muito egoísmo, assim, de você colocar, eu acho que é bonito aquilo. Não, você está fazendo para 3.500 pessoas e muito mais aquelas que estão assistindo. Então, você tem que fazer num coletivo tudo. E eu falei, olha, falar sobre astrologia, a gente primeiro tem que conhecer o que está lá em cima. Aí depois a gente desce. E aí eu comecei a contar a história para ele. Fui contando. Ele fez assim, Eu falei, não gostou? Mas eu falei, você acredita? Aí ele, eu não sabia que era assim. Eu falei, é assim.
E aí eu conversei com ele assim, porque quem me passou esse conhecimento hoje já não está presente. Mas durante o meu processo todo de estar dentro do carnaval, eu tive grandes mestres que eles não falavam, muitos deles não falavam. Joãozinho 30, por exemplo, ele sabia disso tudo, mas ele tinha um certo de como repassar isso, né? Era uma forma mais lúdica, mais coisa. Já o Max, ele me contava coisas, às vezes sentado numa mesa de almoço, parecia aquela família quatrocentona, naquela mesa grandona assim. Na hora do almoço, eu sempre sentava do lado direito dele, que ele falava, você sempre sentado ao meu lado direito. E sentado ali, muitas das vezes ele conversava coisas que ele já tinha passado na vida, que ele aprendeu isso, aquilo, e eu fui entender essa parte mística, né, vamos falar assim, mística. Porque eu sempre gostei do que era saber o que estava lá em cima. Astrônomo, nada, nem tirava 0 em matemática, eu colava. Então, assim, nunca gostei assim de coisa, mas os outros lados eu era inteligente para outras coisas. E eu sempre tive a curiosidade de onde nós viemos. Eu tinha uma curiosidade para saber de por que todo o desenho, que aquele parece um marajoara, uma grega, tinha em todo mundo aquilo tinha. Na China tinha todo, porque eu comecei a lidar com arte, e eu fui aprendendo arte através dos meus mestres e por mim mesmo, procurando. Sim. E a partir de um desenho, eu comecei a... Por que isso? Até que eu cheguei num livro chamado Deuses Eram Deuses Astronautas. E aquilo ficou comigo, mais o conhecimento do meu pai, que sempre passava algumas coisas assim espiritualmente para mim, e eu fui entendendo como a gente estava aqui na Terra. E mais do que já tinham me passado. E mais do que mais eu absorvia. Mais do que eu já tinha lido nos meus momentos vagos, eu falo que meu irmão fala, você tem que descansar mais. Eu descanso estudando, eu descanso pesquisando, eu descanso montando outros enredos. Eu descanso assim, porque aí eu consigo limpar minha mente com outras coisas para entrar. Uma vez eu aprendi que ideia nunca é gasta. Quanto mais ideias, mais sai ideias para absorver outras. E foi assim que eu fiz. E aí eu não sei se você quer que eu conte o processo de como foi me dado isso. Você quer que eu fale? Bem, o primeiro ponto do enredo, desse escrito nas estrelas, primeiro você tem que ter o conhecimento de como se formou esse cinturão zodiacal lá em cima. Só que esse cinturão zodiacal, ele não é só formado por aquelas constelações que formam os signos. Não, ele é formado por todo o universo. Todo o universo está em constante expansão, né? A gente não fala lá daquela explosão que teve, né? Aquela explosão foi muito importante, porque chegou uma hora que a força da energia era tanta que ela não conseguiu se retrair, ela explodiu. É igual a gente vai absorvendo e a gente não chega uma hora que a gente expande, seja ela da forma positiva e negativa, porque ambos têm que estar sempre juntos. Isso eu aprendi com o João tem. As energias têm que estar muito alinhadas. E a gente começa lá em cima nessa poeira cósmica, que ela vai formando toda essa cinturão zodiacal, tudo que envolve a gente, planetas, tudo envolve. E a gente traz isso para a avenida. Então essa poeira cósmica que você vê lá no primeiro setor, lá no primeiro setor, né? Porque eu deixei para a escola bem claro, no dia quando lançou o enredo, que o que nós vamos fazer vai ser um enredo, mas vai ser mais um tributo ao universo de agradecimento por tudo aquilo que a gente pediu na vida. Aí eu falo para as pessoas, quem foi que não pediu algo para o universo um dia? Só que o universo não está exigindo nada. Nós temos a obrigação de agradecer. E o agradecer é você fazer essa homenagem, um desfile para ele. E eu deixei bem claro para as pessoas, para o Iago, para o pessoal da escola, que tudo que a gente precisa é poder fazer como se estivesse você fazendo um presente para entregar a alguém, que você ama muito e que te ajudou. Então a escola está fazendo isso. E eu falei para a escola, todos têm que estar na mesma sintonia, na mesma frequência. Não pode deixar ir e voltar essa frequência, ela tem que manter. Isso serve para mim também, porque durante o processo também a minha frequência baixou, a minha frequência voltou. Você receber isso tudo, você tem que estar preparado o seu corpo para isso. Sim. Você tem que estar bem com isso. Muitas das vezes algumas pessoas podem até pensar que é papo de doido, mas assim, um dia cada um vai passar por isso um dia. E quanto mais você acredita, mais você tem convicção naquilo que você está fazendo.
O campeonato me ajudou nisso muito. Eu falo que o presente que o campeonato me deu foi eu ter autoconfiança em mim, no que eu faço. Que lá no fundo, tinha ainda, eu não sabia se eu acreditava no meu trabalho, naquilo que eu fazia. Mesmo eu fui o cara mais positivo aqui dentro da escola, eu falava que chegava na loja, às vezes o tecido tá para não, deixa para mim, porque o campeão sou eu, então eu tenho que levar. Não, seu Gregório, por favor, separa o material que eu vou precisar. Você é campeão, o senhor sabe, né? Sem antes saber. Eu era a pessoa mais positiva aqui, que eu botava todo mundo para cima para campeão. E isso, sempre conversando com o universo. Ai, meu Deus do céu, eu preciso ser campeão. E voltava com essa mentalidade. E esse é o grande boom desse primeiro setor nosso. A gente reunir toda essa poeira cósmica que veio, ela se reuniu para se formar. Então, assim, a gente entra nessa viagem, que você vai entender o motivo dessa viagem que a gente vai fazer na avenida, você vai entender. Então, assim, o universo não pode vir. Então, assim, o cinturão, pelo menos o zodíaco, pode vir para poder receber esse presente. E esse primeiro setor que a gente faz essa passagem, ela sai desse primeiro setor onde tudo se formou a molécula da vida, que hoje é estudada, a partícula da vida se forma, toda essa visão do universo, porque a gente está num momento do universo onde o universo, ele está, é o momento onde o universo, é o momento das luzes, onde estão aparecendo todas as estrelas do universo, nesse momento que a gente vive hoje. O universo está se iluminando, é o momento das estrelas. E calhou da gente estar fazendo exatamente isso, que é falando das estrelas. E a gente passa por o nosso segundo setor. Essa passagem do universo para aqui, para a nossa casa, ela é chamada, a Terra é chamada da nossa casa, nosso lar. Aqui a Terra foi escolhida para ser o santuário de vida. Implantados aqui, de alguma forma, isso eu estou falando do enredo, tá? Tem gente que não acredita, mas assim, Você vai me contar todos os segredos, é isso? Não, estou contando a história do enredo, que está ali. Implantados aqui, a gente faz a passagem, a gente vem para a Terra. Né? A gente sai do universo e vem para a Terra. Nesse segundo setor, nessa primeira civilização da Terra, existiu uma civilização que acabou virando lenda, que foi que vieram das estrelas para cá para poder colonizar não, a palavra não é colonizar, evoluir aqui na Terra, de alguma forma, com outros seres que já viveram. E essa evolução se deu durante milhares de anos aqui. Só que, assim como todas as civilizações, existe o positivo e o negativo. Com o tempo vieram outras pessoas para cá, para essa mesma Terra. E acabaram, de alguma forma, entrando em conflito e eles desalinharam um dia. Só que dentro dessa terra que é chamada Atlântida, que o nome dela, na verdade, não era Atlântida. Atlântida foi a matriz das civilizações todas. Eles sabiam o que ia acontecer com a Atlântida. A Atlântida chegou num ponto do seu auge da tecnologia, mas também chegou no seu auge do seu infortúnio. Dela ficar tão negativa com diversos problemas que houve entre eles, de dois povos que se reuniram, a Terra ficou tão negativa que ela se sucumbiu. Porque a frequência, quando ela está baixa, ela cabe a você a descer. E isso é o que acontece da gente. Quando a gente fica triste com alguma coisa, o que a gente faz? A gente fica para baixo. Isso é energia. Que a gente é apenas uma poeira desse universo. Um ciclozinho. E aí, essas matrizes dessas civilizações, elas se espalharam de alguma forma. Para quê? Para eles passarem o conhecimento. E o conhecimento era simples. Era só olhar para cima. Que o mapeamento de você sobreviver aqui na Terra era olhar para cima. Por exemplo, o Egito ficou com uma parte de conhecimento para poder passar, a parte do Egito. Babilônia, Sumérios ficaram com outra. A parte das Américas ficaram com outro conhecimento. A Índia ficou com o conhecimento que é da medicina. A Índia era expert na medicina. Ela sabia como curar o corpo. Era só alinhar os chakras. Na parte lá das Américas, eles ficaram com a parte de organizar o calendário, que a gente, tanto o presente, passado e futuro. O calendário que hoje nós temos.
Os gregos, por exemplo, que eu sou a matemática, que com a geometria, com a matemática, eles conseguiram saber o que nós entendemos de segundo onde, com a geometria, o mapeamento do céu, todo matemático. A gente fala que astrologia é matemática, e realmente é matemática. E eles conseguiram trazer. Essas civilizações, de alguma forma, eles foram vistos muitas das vezes como deuses, né? Bem mais próximos, mas eles que reuniram. O Egito, por exemplo, ficou com a parte da alimentação da terra, saber aonde plantar e a hora de colher. Entendeu? Isso tudo ligado aos céus. Essa coisa do equinócio da primavera, o equinócio do outono, saber aonde que o sol vai se pôr, tal, isso daí tudo eles tinham. Então eles levaram esse conhecimento para o mundo. Levaram de alguma forma o conhecimento para o mundo. E eles tinham a missão disso, de não se perder esse conhecimento. E a gente sobrevive hoje na Terra graças a esse conhecimento que foi passado, né? Lembra daquele desenho grego que eu falei no início? Sim. Que parece uma Marajoara? Foi a partir daí que eu comecei a entender da onde que a gente veio. E esse desenho tem todos esses segmentos de todas essas civilizações, ele tem esse tipo de desenho de alguma forma. Cada um teve a sua, uns com arquitetura, outros com coisa. E esse é o nosso segundo setor. Isso daí vai se espalhar nessas matrizes das civilizações. A gente não chama de... não é um enredo lúdico. Por mais que a gente pense na questão das estrelas, e que é uma coisa... acho que nem todo mundo... a questão da astrologia, mas não caracteriza um enredo lúdico, porque tem uma pesquisa profunda. É uma pesquisa profunda, tanto de conhecimento de livros, de internet, mas existe aquele conhecimento... Lembra que eu falei que eu sentava com o Max, muitas das vezes, para almoçar? Quem me passou muitas vezes... o que foi essa partida que eu perguntava, mas aquele negócio lá que você fez, até não existiu? Meu filho. Eles se espalharam pelo mundo, saiu uma caravana espalhando pelo mundo para poder... Ele me passou isso. Só que eu acho que ele não teve a oportunidade um pouco de ter esse avanço da internet para poder chegar mais rápido, né? Que a gente vai chegar lá nesse negócio da internet. Então, assim, o que hoje eu me orgulho de estar ali com ele e hoje poder passar isso. João Trin também falava muito da energia. No ano da Explosão da Alegria, que eu estava lá trabalhando, foi acho que um dos meus primeiros anos, ele falava dessa coisa da energia que se expande. A gente é energia, né? Naquele Rio da Viradouro que foi campeão. Então, assim, era a energia que movia as pessoas, né? Então, isso, e a gente tem a nossa matriz, que a gente vai mostrar uma matriz, uma era que ela viveu. E passando para o nosso segundo setor, em certo momento, a astrologia e a astronomia era uma coisa só. E ela, do terceiro setor. Nesse setor da astrologia, e a gente já faz a passagem, nesse terceiro setor, a astrologia ela se divide. Ela se divide de alguma forma. Ficam uns falam que a astronomia não tem nada a ver com a astrologia, mas um dia eles estavam juntos lá na frente, entendeu? Nesses povos eles era uma coisa só. E esse terceiro setor a gente vem falando de um dos marcos de acontecimentos e de quem começou a organizar o nosso universo, o que a gente entende hoje. A gente não poderia deixar de começar com os maiores astrólogos que conseguiu identificar através de um mapa astral a chegada do Messias, que foi muito importante para a Terra. Esse daí foi fundamental nesse momento que a Terra está vivendo, que a Terra é vivida de eras, e justamente a era, deu início à era de peixes, que é a era do cristianismo. E dentro desses processos todos, surgiu muitos astrônomos. Um deles foi o Ptolomeu, que disse que a Terra era o centro de tudo. Depois veio Copérnico e disse que o Sol era o centro de tudo. Depois chegou Galileu, que foi o que segurou a onda de todo mundo, que foi crucificado pela igreja, e depois de quantos anos a igreja faz um documento e pede perdão a Galileu. Então, essas foram as pessoas muito mais importantes, mas a gente também não pode deixar de viver só com o positivo. As previsões astrológicas também de Nostradamus e de algumas videntes famosas também eram o que acontece hoje. Então, a gente não poderia deixar eles de fora, e a gente encerra. E aí, nesse setor, na verdade, a gente monta um grande centro
astronômico para mostrar todos esses mestres. Por exemplo, Leonardo da Vinci, ele conseguiu, ele pinta a Santa Ceia de acordo com cada signo e de acordo com cada planeta ali, entendeu? Eu lembro de Tomé, igual a mim, sou virginiano, só acredito vendo. E depois desse momento a gente passa, que foi um momento assim marcante que a escola fez assim, eu acho que é um momento que a escola mais sorri aqui dentro, é no setor aonde começa, eu expliquei para eles, começa a bater os primeiros raios de aquário que nós estamos vivendo. A era de aquário já se iniciou, só ainda tem um pouco de respaldo de peixes e os primeiros raios de aquário está começando a despertar, sabe? Ele nem abriu os olhos ainda, ele está começando. Os primeiros raios começam dele bater na terra. E aí, essa revolução toda que tem no mundo de sustentabilidade, que é mais inscrito, de amor, de luta pelos seus direitos, de fazer que nós todos somos iguais, é o aquário que traz. A consciência coletiva de você estar pensando numa coisa aqui que você quer fazer para o mundo e outra pessoa do outro lado do mundo está pensando a mesma coisa e vocês fazem alguma coisa em prol da humanidade sem vocês se conhecerem, isso é consciência coletiva, isso aquário traz. A religião, que dizem aí por aí, que o que mais se fala hoje, que um dia a religião vai ficar uma só, isso é verdade. Isso... no cristianismo, nessa era de peixes, peixe faz você, quando você precisa de ajuda, faz você olhar para cima, para pedir ajuda, sim. Aquário faz você olhar para dentro. A ajuda está dentro de você. E hoje é o que mais eu, particularmente, estou fazendo, olhando para dentro. O que mais ali? E aí dentro desse setor que você vê aquele colorido, por exemplo, a ala daqui, uma ala aqui da escola que é especial, tem uma ala que é o pessoal de que traz, que é do cadeirante, o pessoal assim que eu tenho o maior carinho por essa ala. Eles vêm do amor incondicional. A da Vanessa. A ala da Vanessa vem do amor incondicional. Que eu gosto de pegar essa ala de pessoas importantes para mim, que estão ali porque gostam de fazer uma roupa adequada para eles. Aí eu já estou montando o piloto deles, porque eu faço uma roupa ajustável que eles possam se sentir bem, né? Porque ano passado eu reparei, eu estudei muita roupa deles, e aí, enquanto que eu estava lá deitado, lá esperando, meu irmão, levanta, eu falei, deixa eu deitar que eu estou com o pé doendo, eu vendo a escola se arrumar. E aí eu vi a facilidade deles ir no banheiro para poder fazer xixi, que toda hora, às vezes, eles diziam a troca deles. Eu falei, então facilitou a roupa, esse ano eu vou facilitar mais ainda, né? E, como eu falei, assim, aquário também traz essa velocidade que a tecnologia está chegando para a gente, isso é aquário que traz. Ele traz uma velocidade de tecnologia avançada, que é para o nosso bem, a sustentabilidade, isso tudo. E aí eu dou uma licença poética no último setor, que você viu um astronauta? Nós vimos. Você viu o astronauta? Ali é um momento importante, por quê? A gente começa lá em cima. A gente tem uma história com esse astronauta, tá? Eu vou dar um jeitinho ali. A gente começa lá em cima. Aí a gente desce. Eu não falei que a gente desce? Entendeu que a história é longa? A gente desce. E aí o que acontece agora nesse momento que nós estamos vivendo? O que vai acontecer? Agora a gente sobe de novo. É simples. Aí eu pego a bandeira da Roda de Ouro, e que você vai ver lá naquele primeiro setor que você vai entender, o que a gente veio fazer. A Roda de Ouro, ela está levando, enfincando, não colonizando, mas ela vai estar levando conhecimento. Não só para a Terra, mas para outros lugares. Você fica um tempo parado, é isso? E depois vem o convite para São Paulo? Como é que foi essa história? Como é que você chega aqui? Como é que eu chego aqui? Eu chego aqui, lá no Rio de Janeiro. Sabe quando você sente assim? Porque você muitas vezes, vou falar o que uma vez me falaram para mim. Você só passa o que você passou na sua vida, ou passa, porque você
você não acredita na sua intuição, você deixa ela passar. Você sabe, você quer passar certas coisas na sua vida, porque você não dá ouvido para a sua intuição. Se você acreditasse mais na sua intuição, você não passava metade do que você passava na sua vida. Então, assim, a gente é humano, a gente erra. Então, assim, eu senti que no Rio de Janeiro, pode ser até um tiro no pé que eu estou falando, mas eu estou falando o que eu sinto. Sim. Eu comecei a trabalhar no Rio, assim, no que eu queria. Eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Eu estava no carnaval porque eu amo o que eu faço. E na vida da gente existe ciclo. Sim. Existe ciclo. Olha o que a gente está falando. Existem ciclos de você... Ciclos de missões que eu falo. Uma coisa que eu aprendi. Ciclos de missões. Então, acho que mais de 30 e poucos anos, eu acho que é isso, que eu fiquei trabalhando no Rio de Janeiro, seja ele como assistente, ou seja ele como funcionário, seja ele como carnavalesco, tudo aquilo que eu aprendi, de alguma forma, eu tenho que repassar esse conhecimento, de alguma forma. E São Paulo, Deus me colocou aqui. A energia me colocou aqui. Porque era uma cidade que eu sempre gostei, desde quando eu conheci São Paulo. Fiquei louco quando eu vi. Quando eu tinha dinheiro, às vezes vinha só para andar de metrô. E que eu adorava. Eu acho que aqui é Shape Art. Aqui não para. Aqui, eu gosto disso. E eu senti que... Eu me conscientizei e senti que o meu ciclo encerrou ali. Sim. E se eu insistisse, quem ia ser prejudicado, quem ia se machucar era eu. E eu joguei para o universo. Eu gosto dessa frase. Joguei para o universo. Eu joguei para o universo. E eu conversava com o universo à noite. Eu conversava com ele. Eu falei, me deu o caminho. E um dia o telefone tocou. Aí me tocou, foi lá da Vila Maria. Eles lhe ligaram e perguntaram o que eu estava fazendo. E aí eu falei, tá, aí você pode estar aqui terça-feira? Isso era numa quinta. Aí sabe quando você está sem expectativa de nada, assim, zen, assim? Liguei pro meu irmão, o Roberto. Você estava bem? Estava começando a ficar bem. Porque é muito triste quando você não fazer aquilo que você faz de melhor e aquilo que você ama. Sabe quando você está sentado, te tiram o seu material, você não vai fazer mais. É mais ou menos isso. Uma criança, tira um brinquedo de uma criança quando ela está brincando. Isso dói, machuca. Machucou, mas assim, tinha que ser feito. Tinha que ser feito. Uma vez eu fui na igreja, assim, lá perto de casa, na semana do Natal, antes de vir para aqui. Na semana da Páscoa. Aí eu estava escutando lá o padre lá falando lá, não sei o que, eu escutei uma palavra assim. Quando Judas foi pedir perdão isso eu nunca falei em entrevista para ninguém, mas por favor, tá? Quando Judas foi pedir perdão a Cristo quando ele ter feito. E Cristo falou assim, você fez aquilo que era para ser feito. Aí eu falo, se ele não tivesse feito aquilo, ia acontecer isso tudo no mundo? Não. Então ele fez aquilo que tinha feito. Então assim, aconteceu o que era para ter sido acontecido, para eu poder estar aqui. Se a pessoa não tivesse acontecido, eu não teria, será que eu teria sido campeão em algum local? Será que eu tinha que ter feito tantos amigos que eu fiz? Então assim, a Vila Maria para mim foi uma porta de muita prova, na verdade. Foi muita prova ali, porque todo o processo da Vila Maria foi muito bem recebido. Fiz muitos amigos lá que hoje vão na quadra do Rosa para poder ver meu trabalho, ou estão comigo, vêm aqui, vou aí passar para poder lanchar no McDonald's, que eu adoro. E aí a Vila Maria foi um divisor para mim de todas às vezes que, todos os momentos lá, fiz grandes amigos, até pessoas que não são tão ligadas diretamente grandes amigos, eu fiz, como Rogério Félix e a esposa dele, sim, que eu não tenho problema em falar, o Demis, que fez a ligação para mim, para o Vila Maria, mesmo ele não ficando como direção, mas ele que me ligou,
O presidente Adilson foi o primeiro que foi me receber na porta e apertou minha mão e me puxou para dar uma volta em tudo e conhecer. Só eu e ele. Pessoas que eu fiz lá dentro da Maria. Os voluntários. É voluntário de coisa não, é voluntário de médico para cima, de dentista, pessoal de patente alta. E ficaram meus amigos. Muito legal. A da Ala Camaleão. Muitos meus amigos. E muitas pessoas. Essas pessoas foram de grande importância para mim. Só que não foi fácil você entender o Carnaval de São Paulo e de como lidar com a personalidade do paulista em si, né? É diferente quando você vem para poder passear. E aí eu fui entendendo aos poucos. E nesse processo todo, muitas das vezes eu me vi como eu entrei a primeira vez como funcionário do João 30. Ou um pouquinho assistente do Vani, que era assistente do João 30. Muitas das vezes eu me via como João 30, nas atitudes e situações. E às vezes eu também me via em ao contrário. Situações de quando uma vez eu me via como Max, outras vezes eu me via como assistente do Max. Muitas das vezes eu me via em todas as escolas de samba que eu passei, todos os procedimentos. Todas elas, seja na São Clemente, seja na Rocinha, seja na Grande Rio, até chegar ao último momento que foi a Mocidade. Todos esses momentos eu vivi em um ano. E todas as maneiras eu consegui resolver, de alguma forma, não errar mais. Então, eu consegui passar na prova. Eu consegui passar na prova de como estar permanecer em São Paulo. Tipo assim, você está preparado? Como se fosse assim, o universo. Vou te dar uma prova. Se você passar nessa prova, eu te dou um presente. E eu pedia todo dia para ser campeão. Passava aqui, que era o caminho para ir para ali, e a pé, porque eu gosto de andar. Andava até ali e eu falava assim, preciso estar aí dentro, preciso ser campeão do Ave Maria. E aí, um belo dia, já estava contratado pelo Rosa, né? E aí eu passo, quando eu entro no portão, eu senti aquele negócio assim. Você não foi campeão pela Vila Maria, mas você foi campeão de você mesmo. Seu presente está aí, o Rosas. E aí eu entrei no Rosas. E aí eu tinha que fazer mais uma missão. Eu não cheguei aqui e não sabia. Era esse negócio da união. Entendeu? Mostrar para eles que um jogo bem jogado só se o time estiver forte. Se alinhar. E aconteceu, entendeu? Acho que as coisas tende a caminhar. A Rosas, eu falo que eu quero ser 3 vezes campeão aqui. Olha, joga no universo. Joga pro não é, entenda só, gente, o que eu sempre, não é ego, eu tô querendo, não, eu quero isso, eu preciso disso, assim, tanto para mim, tanto para a escola. A escola, assim, foi apenas o primeiro passo dela de se resgatar, de se reconhecer. Eu vejo isso. E dá gosto de você sair de casa todo dia, você está feliz trabalhando, né? Dentro desse processo de time, veio novos jogadores, né? Por uma série de questões, por exemplo, o Iago estava fazendo meus projetos lá na Vila Maria, entendeu? E foi a primeira pessoa que, quando uma reunião de carnavalesco aqui que teve coisa, foi a primeira pessoa que veio falar comigo. Os outros ficou meio assim, ó, sabia se encostava em mim ou não, se era de verdade. E ele veio falar comigo assim. E mesmo com todos os BOs, coitado, que ele estava vivendo, ele toda semana, uma vez por semana, ele ia lá no Barcão para saber como é que estava o projeto do carro. E acabou o destino, eu sabia, de alguma forma, já tinha, quando eu vim para a Roda de Ouro, eu ia até contratar outras pessoas. Mas assim, meu irmão ficou doido, que eu despeitei, eu falei, não, eu quero o Iago. Eu quero ele. E eu falo que ele é meu parceiro de trabalho, está aqui. Porque a gente não fica para semente. Daqui a pouco Sim, ele é talentoso. Ele vai, é uma boa pessoa e consegue me entender a minha maluquice. Ele consegue. Ele fala, peraí, fala, o que você quer? Que é muita coisa, muita informação. E esse que é o time, entendeu? Aí tá entrando novas pessoas. O pessoal da WA, que trabalhou comigo lá na Vila Maria, que eu conhecia, assim, grande futuro também do carnaval, um dia aí fazer coisa de comissão de frente, isso, aquilo. Veio novas pessoas para a escola, que não foi que eu chamei, mas a WA eu chamei. Veio o Arthur, coreógrafo, que no início do processo foi uma coisa de alinhamento de carioca. Imagina carioca conversando aqui, a gente dá um soco assim. E assim, mas a gente conseguiu se alinhar, eu consegui entender ele.
de alguma forma. Hoje está tirando de letra, estava aqui, estou fazendo figurino dele. Então, assim, e é um bom garoto que tem também futuro. Tem um bom garoto. Então, assim como são os meus mosqueteiros, que é da Guarda Real da Roseira. A escola está fazendo sua parte. A gente... Cristo não agradou a todos, então, mas está valendo tudo a pena aqui. Assim... Tô vendo. Já tem enredo, já para o próximo ano. Já tem enredo para o próximo ano. Vou caminhar para o final. Eu tenho 2 perguntas para você. Uma é sobre enredo. Desses seus... Quantos anos de carreira mesmo? Não sei. Tudo bem, a gente faz essa conta depois. Mas teve algum enredo que você colocou na avenida, assim, do tipo, olha, faltou alguma coisa, mas esse enredo aconteceu? Teve algum que você chegou na Marquês de Sapucaí, que você tem mais tempo lá, e assim, poxa, ele não tá 100%, mas ele acabou acontecendo, assim, de te impressionar? Ai. Não? Ai, tem tanta coisa que eu já fiz que às vezes eu até esqueço. Meu irmão que guarda, meu irmão falou que vai ganhar dinheiro quando eu partir, pai, vou pegar tudo e vou vender. Então vamos mudar a pergunta. Eu não sei, agora eu digo que eu não sei. Então vamos para outro caminho. Você assiste os desfiles, você sempre assistiu? Os meus? Dos outros carnavalescos. Você assiste o Daqui de São Paulo? São Paulo e Rio. Você assiste normalmente? O daqui de São Paulo, eu não assistia do São Paulo, não. Meu irmão que botou quando eu vim pra cá, ele falou, você vai sentar aqui e vai ver todos os desfiles. Fiquei sexta, sábado, domingo sentado e o segunda sentado olhando o desfile. Vai entender São Paulo. Rio, você normalmente agora assistia? Não tanto, que agora minha energia está voltada para aqui, para São Paulo. Então eu estou aprendendo a pasta. A pasta não é mole. E eu estou aprendendo a pasta. E uma coisa que eu sigo é a regra, certinho. Mas tem algum enredo do Rio que você tenha assistido e que tenha te impressionado, de um outro colega profissional, que você tenha visto assim, poxa... Novo agora? Não, que você tenha assistido. Tem. Nesse seu tempo que eu gostaria de refazer? Eu não quis perguntar isso. Eu queria perguntar se que te impressionou. Não, seja sincero. A sinceridade e a transparência está aqui, virginiano na lata. Esse é o enredo que eu gostaria de fazer porque arrebentou. Tem um que eu vou fazer ano que vem, pronto. Mas eu quero que você fale o enredo pra mim. Isso daí não fala. Olha, tem uns... É porque tem coisa assim, vou te falar uma coisa assim. Aí a gente já tá em casa, né? Peraí. Pega um café lá pra mim, por favor. Aqui. Tem enredos assim que eu tinha vontade de fazer assim, com um pouquinho da minha leitura. Sim. Só que tem coisas que cabem em São Paulo e tem coisas que não cabem. A mesma coisa, tem enredos que cabem no Rio, assim, que às vezes não cabe no Rio, sabe? Tem coisa, a primeira coisa, cabe em São Paulo, tem uma leitura, é a cara da escola, também a gente tem que ver isso, entendeu? Tem tanto enredo, eu tinha vontade de fazer. Mas eu queria alguma coisa assim que você tá ali assistindo e falou assim, puxa vida, esse me arrebatou. Tem vários, pode falar? Só um? Tá bom, fica à vontade. Eu tinha vontade de falar, a Paulicéia Desvairada, eu tinha falado, isso ligado aqui a São Paulo. Sim. A Paulicéia Desvairada, eu tinha do Me Dá, eu tinha loucura de fazer aquilo dali na minha mão. Trazia até a Luciana Sargentelli, senta aí pelo menos, não vai sambar, mas senta. Dando aquela samba. Aquilo dali me marcou bastante, porque falava de arte, eu gosto de tudo que é arte. Nesse ano, deixa eu ver o que mais. Tem uns enredos de João 30 que eu tinha loucura de fazer aquilo. Essas viagens que ele fazia assim, as Minas do Rei Salomão, sabe? Isso cabe em São Paulo. Tinha umas viagens assim, isso eu gosto. Tinha uns encaixes. Então, assim, não fazer o que ele fez, mas hoje mostrando o que seriam as Minas do Rei Salomão. Eu lembro que a comissão de frente eram quantos? Eram 7 crianças de olho verde, 7 negros de olho verde. Ele conseguiu. Deixa eu ver o que mais que eu fazia. Do Max eu fazia aquela. Acho que se eu fizesse, eu fazia aquela dos ciganos dele. Só que de uma forma diferente. Acho lindo aquilo que ele fez. Emblemático esse enredo. Emblemático. Tudo bem, mas ele sabia o porquê. Então, você vê, ele me contava isso. Ele sempre contou para mim, Fábio. E aí eu fui avisado. Só que eu não sabia onde que era. Então, assim, eu tive conhecimento disso. Deixa eu ver outros enredos. Menino, mas me pegou. Eu gosto daquela coisa também, a Dança da Lua também. A Dança da Lua, acho fantástico aquilo, sabe?
Ai, tem tanto enredo, eu não sei pegar assim. Tranquilo. Eu vou para outro ponto. Agora, até para a gente finalizar. O nosso nome é faixa amarela, porque no AMB tem aquela faixa amarela. Eu, pelo menos, acho que é um portal aquilo ali que a gente se transforma. Mas eu quero falar com... Mas existem esses portais. Existe. Eu Entre o passado, o futuro e o presente. A gente o seu pode ser um portal, tá vendo? Eu quero, de coração, assim, um momento na Sapucaí ou no AMB, mas que te mareja os olhos. Assim, quando você chega ali, você lembra, assim, poxa, bom estar aqui para... Deixa eu ver. Foi sim. Foi quando... Esse ano, vou falar um ano emblemático. Foi a primeira vez na minha vida de carnaval. Claro, já desfilei como folião. Aí pintava... Eu sempre gostei de tanta fantasiar. E que eu gosto daquela coisa da fantasia. Não tem idade mais para isso, né? Mas... E aí foi quando eu estava lá deitado, meu irmão desesperado que o carro não acendia, eu falei, vai acender. Vai acender, porra. Eu lá dentro, vamos lá. Quando eu vejo, estava deitado lá, estava deitado assim, que eu estava cansado, estava com dor no pé. Eu estava deitado assim, meu pai, levanta do chão, eu estou cansado. E aí quando eu vejo a bateria chegando lá longe, uma distância, de lá do banheiro, até lá no final onde que fica assim certinho, que é o lugar bom ali, né? Tudo certinho, né? Organizadinho. Parabéns, liga, assim, porque é muito organizado. Eu gosto de São Paulo por causa, devo entender, virginiana organização. E aí, eu olho de lá de longe assim, eu vejo aquele negócio fazendo assim, brilhando. Aí eu falo pro meu irmão, lá quem tá brilhando. Lá no final, nossa, a bateria tá brilhando. Queria aquela fantasia pra mim. E aqui eu sabia que a bateria ia dar aquele efeito. A pessoa ficava meio assim, eu falei, vai funcionar, vai por mim. E aí eu vi lá, e aí o carro tentando, né, chegando lá, e nada de acender, eu falei, vai acender. Aí quando o carro acende, eu não falei que ia acender. Aí meu irmão, você tem uma boca, eu falei, eu não falei que vai acender. E aí a gente viu a escola toda esperando, vendo todo mundo, dava tchau para os destaques, falava com todo mundo, falava com um, mas um pouquinho de distância, porque eu conheço o meu termômetro de dentro. E aí estava passando. Aí quando passa a última alegoria, eu fiz aquilo que me pediram, o que a energia me pediu, sorria. Eu não sabia nem... Aí quando eu entrei, cara, assim, antes de cruzar a faixa, o portal, eu segurei na mão do meu irmão, segurei na mão do Iago, falei, vamos entrar. Aí entrou os três juntos. Aí entrei com os três, falei, vamos entrar os três juntos. Entramos os três juntos. Esse foi um momento marcante. E ali, cara, eu pulava igual o cabrito. Mas ao mesmo tempo eu estava ligado na escola. Quando eu ia no cantinho, levantava o pescoço para saber como é que estava a escola. E olhava para a plateia. É igual aqui, eu posso estar trabalhando ali, eu estou de olho ali, eu sei o que está acontecendo. E foi um momento muito marcante ali para mim, porque pela primeira vez eu desfilei sem carregar um peso de saber, porque normalmente assim, o carnavalesco, assim, para aqueles que realmente gostam do que faz e carrega a responsabilidade, você não entrar tenso, assim, é sorte. Então, assim, pela primeira vez eu consigo entrar leve na avenida, do dever feito. Né? Na Baia eu passei lá para pegar o Iago, ajeitei a comissão de frente, peguei ele, vamos embora, já está na hora. E vim para ele, no meio do caminho, ele vem, não, Fábio, os acabamentos, os detalhes, eu falei, vai dar certo. Vamos para casa, ele, vai dar certo, escuta o que eu estou falando, dar certo. A gente fez aquilo que era para ser sido feito, vai dar certo. E veio a nota e o resultado. Não, então, assim, você trabalhar com família, amigos, pessoas que vocês conheceram, não tem melhor remédio, cara. O melhor remédio é quando não é resultado, é a maneira de como você recebe isso e como você oferece isso, né? E foi isso. E foi difícil a ficha cair. Eu saí do coisa, todo mundo ligando, só atendi meu irmão e minha mãe. Eu fiquei eu ia lavar a louça, porque eu não gosto de sair de casa com nada. Eu fui lavar a louça para poder ir para a quadra. Cadê que eu sentei no banquinho aqui, eu fiquei sentado ali. Cadê que eu consegui sair dali? Meu primo que me ligou falou assim, tô indo aí na quadra. Eu falei, ainda tô em casa. Ele, peraí que eu vou te... O que foi? Não consigo sair daqui. Ele se arruma que eu vou passar aí para te pegar. E fui para a quadra.
Aí no meio do caminho do processo eu falei, preciso de água, porque eu desidrato muito rápido. Se eu ficar nervoso, eu desidrato muito rápido. E aí eu fui para a quadra e chegando perto da quadra eu falei assim, como é que eu vou entrar? Como é que eu vou receber isso? Aí eu lembrei que uma amiga minha que há muitos anos falou para mim assim, Fábio, ela ligou para mim e mandou uma mensagem, falou, ela sabia o estado que eu estava. Ela, mamãe tá aqui os plantos, lá do Rio, mamãe tá aqui os plantos. Eu falei, ela falou assim, Fábio, vai para a quadra, receba isso tudo, porque é merecimento seu. Eu conheço a sua vida, é merecimento, vai e recebe. Eu fui, sabe? E aí chegou na quadra, eu falei, sabe quando te dá aquele intuição? Eu liguei para Camila, a filha da presidente, tem uma intimidade, ela come meus dentes. Aí eu falei, Camila, tem como você descer para você fazer? Eu falei, tem. Eu falei, vem aqui, vai me receber, porque eu não sei como é que eu vou receber as pessoas, né? E ela foi, quando eu segurei na mão dela, foi lá na porta de receber, meu primo estava do meu lado, aí eu segurei na mão dela, eu fiz assim, olha, eu tô entrando com você, porque eu tô entrando com o seu avô, que sua mãe falou que era a pessoa que mais amava, era você, que você era a paixão da vida dele. Então, entrando com você, eu estou entrando com o seu avô. É um respeito que a gente tem, a ancestralidade da onde você está. E foi isso, foi um momento ali. Aí eu entrei. Aí eu falei, agora eu estou entrando com o seu avô aqui, está me recebendo. Entendeu agora? E a astrologia é isso. É você olhar para cima. Porque Jesus já falava na coisa, eu sempre falo isso para Jesus, Jesus já falava, assim na terra como no céu. Se você parar para prestar atenção na oração, tudo que acontece na terra é do céu para a terra. Esse ano é especial. Esse ano é um pouquinho só especial. Daqui a pouquinho vai passar. Já parou de gravar? Tem que finalizar, cara. Tá bom? Obrigado. Muito bom falar com você. Estrelinha Eu gostaria pra você. de ter a parte 2, a parte 3. Vou levar a estrelinha. Quem sabe? A parte 2 vai vir, a parte 3. Tá bom? Sem roteiro. Fechei o caderninho, viu? Sem roteiro. Obrigado, tá bom? Nossa. Gente, esse é Na Faixa de hoje. Esse é Fábio Ricardo e eu sou Cláudio Renato para todos vocês. Faixa amarela do carnaval.